Ana, a esposa do seu Antônio Franguinho, não podia ficar mais muito tempo ali na fazenda, porque ela precisava ir ajudar Dona Araci a preparar o casamento da segunda enteada, Mariana, que se casaria nos próximos dias. Muitos colonos, então, levavam tecidos para Paulina fazer roupas novas. Dona Araci queria que todos estivessem presentes no casamento. Ela fazia questão de todos. A festa seria para eles se divertirem. E a moça, a noiva, era muito amável, delicada e muito gentil. Sempre que tinha férias lá na faculdade do Rio de Janeiro, ela vinha para a fazenda e ia passear na casa de todos os colonos. Conhecia todas as crianças, sabia o nome delas, abraçava todas, conversava, dava opiniões a respeito de muitas coisas. Ela se inteirava de todos os assuntos da fazenda, porque elas, todas as filhas, sabiam que, com um dia, seu pai iria morrer. Ele já era velho. E seriam 4 irmãs para herdar aquilo tudo. Eram terras a perder de vistas. Sabia que Dona Araci, ficando viúva, iria querer tomar conta de tudo, como já tomava, e as herdeiras perderiam lugar para a madrasta e a filha dela. E isso elas não queriam. Todas as filhas queriam ser parte da fazenda como um todo. Catarina e o marido eram agrônomos e muito contribuíam para o bom andamento de tudo. E assim foram indo a construção de uma nova casa para que as moças iam se casando e morando por ali. Então, Dona Araci, quando via as crianças de Paulina, sempre pedia para que levasse as crianças até a fazenda para brincar de escolinha. Isso sempre nas férias, porque a filha dela estudava no Rio de Janeiro com as irmãs e dizia que ia ser professora. Quando era férias, uma festa, então era um entra e sai na fazenda nova que dava gosto de ver. A patroa gostava muito de sua enteada. Ela não conseguiu ter um filho homem desse casamento. Agora seria impossível, a idade chegara, com ela a esterilidade. Mas ela dizia que Deus havia dado aquelas filhas para ela e que estava feliz com aquele presente. E havia uma amizade entre ela e as enteadas. Isso a Ana sempre fazia parte do cotidiano da fazenda e das filhas do fazendeiro nas férias. Mês de julho e mês de dezembro era certo, elas estavam lá. O resto do ano, Ana era até dispensada para fazer o que quisesse, trabalhar com quem quisesse. Mas esse mês de julho seria muito atarefado para todas elas. Tarefas de casamento, roupa nova. E Paulina estava a mil, fazendo roupas. Dormia poucas horas por noite, passava os dias entre as tarefas domésticas, o bebê já com 6 meses e a máquina de costura. O mato começou a tomar conta da horta. João ajudava muito pouco. Ele também precisava sair para seus compromissos de trabalho. Vovô não estava mais. Vovô tinha ido embora para a casa de Zezé. Um dia frio e chuvoso de julho, Paulina fez o almoço, deu às crianças, pôs o bebê para dormir no chão perto dela e se sentou na máquina. Estava atrasada com as costuras, mas antes trancou todas as portas para que as crianças não saíssem para fora de casa, porque na certa elas aprontariam. Mas se elas ficassem ali, perto dela, não precisaria ficar correndo atrás de cada uma. Sabe como sempre, ela deu uma agulha para Guilherme e outra para cada filha. Deixou retalhos no chão para que eles fizessem roupinhas de boneca e uma tesoura velha sem pontas. E ali ela continuou suas costuras para o próximo casamento que os convidados queriam roupa nova. Aí as crianças brincavam todas à roda dela. A roupa estava sendo feita, era um vestido de flores cor-de-rosa. Seria para Elisa, a filha da comadre Maria e do compadre Benedito Torresmo. Ele era aberto nas costas, com botões cor-de-rosa
transparentes e de mangas bufantes, como pedia a moda, e muito rodado. O vestido ficou pronto, só faltava pregar os botões, mas o bebê acordou, queria mamar. Ela precisava amamentá-lo e fazer um café para os outros filhos. Estavam com fome, já passava das 3 horas da tarde. Estava um dia frio, gelado, nublado. Na realidade, parecia ser até mais tarde. O céu todo cinzento e cheio de nuvens baixas já enchiam os morros e a boca da mata de cerração. Tudo estava triste e sombrio. As galinhas no terreiro esperavam o milho da tarde para se empoleirar nos galhos do frondoso pé de hibisco, brinco de princesa, ali no final do terreiro, à beira do barranco da bica. Tudo estava molhado e escorregadio. Era tanta coisa para dar conta, ela começou por partes. Primeiro atiçou as brasas no fogão, pôs água na chaleira para ferver, foi à despensa do lado da cozinha, encheu uma cuia de milho e do portão da cozinha ela lançou no terreiro os grãos para as galinhas, que famintas e sonolentas correram a engolir os grãos por causa da chuva fria. Elas passaram todo o dia escondidos sob o assoalho da fazenda, embaixo do alpendre da sala, não saindo para ciscar e comer insetos. Por isso estavam todas muito famintas àquela hora do dia. A temperatura estava baixa e a falta de sol confundia a cabeça das galinhas. Elas achavam que já era hora de comer e empoleirar para dormir. Agora não chovia mais. O céu prometia mais chuva ainda durante a noite. E o bebê começou a chorar. Queria a mãe. O seu lanche estava com ela. Ela pôs o bebê no peito e, segurando com uma mão a criança, ela fazia o café com a outra e, rápido, o café estava coando e um cheiro gostoso invadiu os cômodos da casa. As crianças vieram para a cozinha tomar o café e comer bolinho de chuva. E Paulina também amamentava o bebê assim de pé e fritava os bolinhos. Coisa perigosa, ali na beira do fogão, mas ela precisava remir o tempo. Depois de tudo pronto, ela se sentou no grande pranchão da cozinha e segurou o bebê mais confortável no colo. Ele era um bebê grande, gordo, bastante pesado. E Paulina se sentia tão cansada. Estava bem mais magra devido ao parto recente, à amamentação e às horas de serviço na máquina de costura. E as outras crianças levadas que não davam trégua. Todos comiam e bebiam seu café com leite, menos eu, Glória. Eu não gostava de café com leite. Me dava dor de estômago. Eu não queria nem os bolinhos. Aí Paulina quis saber por quê. Aí eu disse: mãe, eu estou doente. Não quero isso não. A mãe não insistiu. Não quer, não come. Quando o bebê terminou de mamar, a mãe o trocou e voltou ao trabalho. E colocou ele na cesta, bem perto, para que ela pudesse embalar com o pé enquanto costurava se ele por acaso chorasse. Paulina se sentou e pegou o vestido que estava terminando de fazer. Só faltava pregar os botões. Pregou um, o outro. Eram 6 botões, mas só tinha 5. Onde estava o 6º botão? Ela procurou nas gavetas, no chão, no bolso do avental. Não estava em lugar nenhum. Mandou os filhos procurar no meio dos retalhos, que eles brincavam em nada. E eu fiquei ali do lado de cabeça baixa, brincando com a chupeta na boquinha do neném. Eu colocava a chupeta, ele cuspia. Claro, ele estava cheio, não queria chupeta. Aí a mãe, um pouco desesperada à procura do tal botão, agora faltava um, já tinha 6 casas prontas. O vestido seria da dama de honra no casamento. Não podia ter um botão diferente. Logo atrás, onde era visto por todos, e não tinha onde comprar outro. Aqueles foram vindos do Rio de Janeiro, junto com o tecido que a noiva trouxera para que a menina fosse a dama no casamento. E assim, Paulina procurou, nada. Não encontrou. Ela ficou estressada, nervosa, irritada e começou a ameaçar as crianças para que desse conta do botão. Eu, então, muito contra gosto, disse: eu sei onde que está o botão. A mãe, então, vai buscar e me dá para me pregar no vestido. Só falta aí esse maldito botão para ficar pronto. Eu, quase chorando, disse: mãe, eu não posso. Ele está dentro do meu nariz.
Eu já tentei tirar, mas ele não sai. A mãe entrou em desespero. Como? Como que esse botão foi parar dentro do seu nariz? Eu, assustada, explicava à minha mãe. Eu estava brincando com os botões e eles tão bonitos. E o meu nariz coçou. Eu fui coçar e passei a beiradinha do botão na porta do nariz. E aí ele entrou. Aí eu tentei tirar. Fiz força, mas não saiu. Aí eu enfiei o dedo e ele foi cada vez mais para o fundo. E agora dói e ele não quer sair. Coitada de Paulina, ela não sabia o que fazer. Ela nunca lidara com uma situação dessa. Estava só com as crianças. O marido talvez naquela noite nem não viesse para casa. O que fazer? A noite já estava chegando. E ela ali, com a filha, com um botão no nariz. Não tinha um vizinho por perto, nada. Ela foi e começou a rezar e a chorar, pedindo a Nossa Senhora da Aparecida que trouxesse o marido para casa naquele dia. Ela nunca havia precisado tanto dele como naquele momento. Ela se sentia impotente, desamparada e sozinha. Já era quase noite quando ela ouviu o tropel do cavalo. Foi olhar, era o marido montado na égua. Ele voltara para casa. Ai, que alívio ele atender às suas orações. Quando ele entrou em casa, notou algo estranho. A esposa estava tensa. Ele quis saber se tudo estava bem. Pegou o bebê, lhe fez um carinho, o bebê sorriu. E o pai lhe fez mais cócega. A mãe, nervosa, começou a escolher as palavras para contar que a filha, de 6 anos, tinha um botão dentro do nariz. Quando ela terminou de falar, já esperou a reação dele. Sabia que ele ia virar do avesso. E o pior, a criança tinha que ser levada dali para um médico ver o que podia ser feito. A mãe sabia que algo de muito grave poderia acontecer. O pai, com certeza, queria bater na criança. Mas Paulina não deixou, alegando que a culpa fora dela. Então ele disse, e se eu não bato nela, então eu bato em você. Paulina não respondeu nada e se pôs na frente da criança, frente a ele, e baixou os olhos em sinal de submissão, não o desafiando, mas dando a entender que estava aflita e queria ser livre de tamanha complicação. João, então, saiu dali pisando duro, arrumou um pedaço de arame e me pegou no colo e me virou de rosto para cima, com o resto de luz do dia que sumia no horizonte, e ele tentou de todas as maneiras ver o botão dentro do meu nariz. Claro que ele não via. O botão era transparente, cor-de-rosa, da cor da mucosa interna do nariz. A luz do dia terminara e as sombras da noite caíam sobre a fazenda. A luz elétrica faltava. Por causa da chuva, o relé da usina havia queimado e Paulina não podia deixar as crianças sozinhas com o bebê e ir até lá a usina distante dali, debaixo de chuva, trocar o relé queimado por um novo. Mesmo já no escuro, João tentava, de todas as formas, com o arame arrancar o botão de dentro do meu nariz. Mesmo sangrando e sentindo dores no nariz, eu presa embaixo dos braços dele, eu nem gemia de tanto medo de tomar um daqueles seus famosos copinhos no pé do ouvido, que deixava marcas ou até levasse a uma surdez permanente. Coitada da mamãe. Agoniada, ficava em volta de mim e do pai, para ver se ela conseguia com que ele parasse o que estava fazendo, porque não estava adiantando. O botão não era visto, principalmente agora no escuro, à luz da lamparina. Isso era impossível de se ver. Minha mãe levou o dedo por cima do nariz sobre a aba direita e apertou, perguntando a mim se doía. Eu respondi, dói muito. Isso era sinal de que o botão estava ali, encravado nos seios da face. E corri o risco de se deslocar quando eu estivesse dormindo e ir parar nos pulmões. João, vendo o desespero de minha mãe, ele nem comeu. Arriou de novo a égua, que ele havia tirado os arreios, mandou Paulina me arrumar, que ele me levaria para Santa Rita, onde tinha um médico. E daí nós saímos à escura da fazenda. João amarrou um travesseiro na cabeça dos arreios, pegou uma grossa capa de chuva, pôs nos ombros, pôs seu chapéu de abas largas e me sentou sobre o travesseiro e fechou a capa sobre mim, eu ficando só quase que com a cabeça de fora e os olhos. Fez sinal com a mão se despedindo de mim
de minha mãe e chicoteou o animal, que saiu em disparada pela estrada fora. Pior que eu estava com fome, eu só havia almoçado, não havia tomado nem café, nem comido nada. E João também estava com fome, ele tinha acabado de chegar, ele não havia comido nada. Mas nós cavalgamos quase que a noite toda. Chegamos em Santa Rita, já estava quase amanhecendo, embaixo de um temporal. Quando o médico se levantou, João já estava na porta esperando por ele. A empregada veio, abriu a porta e mandou ele entrar e esperar. Assim ele fez. Daí a pouco o doutor, ainda de pijama, veio atender. João narrou o acontecido ao doutor. Ele olhou para o meu pai e disse: "Ah, tá, isso foi ontem à tarde. Então vamos tomar café, comer algo, deitar a criança, ela pode estar muito cansada. Depois veremos o que dá para fazer." Claro que João não gostou do que o médico disse, mas talvez ele tivesse razão. Já fazia muito tempo e o botão não provocara maiores danos. Então, era melhor mesmo se alimentar e deixar a criança dormir um pouco. Eles viajaram a noite toda, debaixo de chuva e sem comer nada, com o estômago vazio há mais de 18 horas. E Paulina? Ela ficou lá na fazenda com as outras crianças. Tiveram uma noite de cão. No escuro, sem luz elétrica, sozinha, sem o pai, sem o marido e com a preocupação de ficar sem saber o que teria acontecido com a filha, com um botão no nariz. Depois do café, o doutor se trocou e foi examinar meu nariz. Eu ainda estava dormindo um pouco, sufocada. Realmente, a narina direita estava um pouco inchada e machucada. Mas isso foi devido ao arame que meu pai inseriu ali para auscultar o botão, deixando tudo machucado. Um leve muco, com um pouquinho de sangue, às vezes corria no travesseiro. O médico examinou, escutou, pensou e depois de um tempo chegou à conclusão de que precisaria fazer uma radiografia do aparelho respiratório da criança para ver onde estava o botão, porque ali no nariz ele parecia não estar. Talvez ele tivesse tomado o rumo dos alvéolos dos pulmões. Isso seria muito perigoso. Eu poderia morrer dormindo. O médico pediu ao meu pai que me levasse para Vassoura, cidade longe dali, onde todos os exames necessários seriam feitos. Mas, e dinheiro para fazer isso? Meu pai não tinha dinheiro para a viagem, para pagar exame, não tinha nem um centavo. Decidiu, então, ir à fazenda do seu pai. Quem sabe a mãe viúva lhe arrumaria algum. Ao chegar no laticínio e conversar com o tropeiro da tropa de leite, ele disse: "Ó, senhor João, não vá lá não leve a criança, lá está cheio de sarampo, todo mundo está com sarampo." E aí João pensou, seria uma tragédia ele levar para casa o vírus do sarampo para seus outros filhos. Ao chegar na farmácia de Xandico, ele comprou um Sorine receitado pelo médico para ser colocado no nariz e conversou com o farmacêutico. Contou mais ou menos a sua situação, sem dinheiro, com a filha pequena, com um botão enfiado no nariz. Precisava falar com a mãe viúva, que desde a morte do enterro do pai ele não via, mas não podia levar a filha, por causa do sarampo. Como voltar com a filha para casa em São Joaquim sem tirar ou tentar tirar aquele maldito botão que estava ali? Pelo menos ele tentaria umas radiografias. Se acaso acontecesse algo à filha, a esposa não o perdoaria. E de mais a mais, ele até aqui lutara tanto para manter aqueles filhos vivos. Essa filha, desde pequenina, lhe dera tanto trabalho. E agora perdê-la assim, depois de grande, sem mais nem menos? O médico lhe alertara que isso poderia ser um risco, mas se voltasse para casa sem dar uma solução ao problema. E João tinha todos os defeitos, mas ele, à maneira dele, amava os filhos. Ele ia tentar arrumar o dinheiro com seus familiares. Xandico e as filhas moças se ofereceram para ficar com a filha de João. Enquanto ele ia na casa da mãe, assim estaria livre de levar sarampo para casa e contaminar os outros filhos. Xandico lhe deu almoço e logo após ele partiu a galope para a fazenda da mãe, deixando a filha aos cuidados do farmacêutico e de sua família.